Quero saudar todo mundo, boa noite, saudar esses colegas com quem eu tenho muita alegria de estar dividindo essa mesa. Não é uma fala de jornalista, nem de especialista em comunicação social, vai ser uma fala de linguista, de tradutora. Mas antes de fazer a fala, eu queria fazer um registro de agradecimento para a Ana Ogiani por estar se encarregando do registro de todas as aulas que a gente deve falar. Eu faltei algumas aulas, nem todas eu consegui vir, né? Eu sempre ficava agoniada, não sei se alguém já fez isso antes, se já fez, eu estou fazendo aqui agora, então não sei. Também queria fazer um registro de agradecimento às professoras e professores da escola pública, dos ensinos fundamental e médio, que têm comparecido aqui. E eu queria fazer isso de modo especial à professora Nilceia Fernandes, não sei se ela está aqui hoje à noite. Está aqui, eu tenho óculos. Então, muito feliz com a sua presença, e acho que você representa, né, essa comunidade tão importante para interagir com a universidade. Bom, o que me cabe nessa aula 8, então, tem que ser modesto, né? Porque acho que a Daniela mesmo já falou de alguma forma, e eu repito, esse assunto, comunicação social, mídia, eu tomaria por si só um curso. Não de 10 aulas, mas de muitas aulas, talvez muitos semestres, uma graduação. Assim como a outra parte que me cabe, que é falar de linguagem, né? Então, é uma tarefa difícil, mas, quer dizer, estou falando isso já para ir fazendo a preparação. Olha, vamos fracassar juntas e juntos hoje, como sempre fracassamos no melhor sentido da palavra, fracasso, que talvez signifique, não se assustem, Júlia, nem todo mundo da área de linguagem, Júlia, nem todo mundo da área de literatura. Fracasso no melhor sentido, de que a gente poderá não dar conta de tudo, não totalizar. Isso é super emblemático daquilo que eu quero falar também em relação à comunicação social. Bom, vamos lá. Acho que pode passar um ano, por favor. Mais um. Essa foto, eu deixei... o título dessa aula é Contradiscurso, né? Tradução como contradiscurso. Eu estou trazendo a tradução para ilustrar, na verdade, porque não vai ser um assunto sobre o qual a gente vai se debruçar muito detidamente, porque não seria conveniente para esse tipo de público, né? Assim, cada um tem um interesse diferente. Mas a gente vai tratar de tradução para fazer alguma ilustração, mas eu trouxe essa foto inicialmente porque a sensação que eu tenho é de que eles estão ouvindo, e não era, né? Acho que era o pronunciamento logo depois de sacramentado o golpe, né? Ela estava falando. Mas sempre que eu vejo essa foto, a sensação que eu tenho é de que eles estão todos parados ouvindo, né, perplexos diante de tudo que aconteceu. E aí no próximo slide, tem uma fala importante que você já deve ter ouvido de muita gente. Isso se formula e se reformula muitas vezes. Ruth, você vai me falando no meu tempo, porque eu posso lembrar. Beltramiro Borges, né, sobre não disputar. Não é um caso de disputarmos a veracidade das coisas, mas de disputarmos a narrativa. Então, acho que essa fala introduz algo importante a respeito da linguagem e sua centralidade, a centralidade da linguagem nesse processo de golpe, né? E não só do golpe de 2016, mas também a centralidade da linguagem para a gente pensar o fato de que a sociedade brasileira, historicamente, nós nunca vivemos, de fato, uma democracia. Isso já foi falado em várias aulas, né? Esse conceito de democracia ele é complicado, ele é complexo, ele requer muitas considerações, operacionalizações de várias formas, mas a gente pode pensar em práticas democráticas, em lampejos de democracia, em traços de democracia. E sabendo que sempre fica muito mais no campo do nosso imaginário, do nosso desejo, do que daquilo que a gente tem, de fato, conseguido ver e se efetivar na nossa vida. Então, essa disputa pela narrativa é uma disputa simbólica, né? A respeito de que sociedade a gente quer construir. Não é apenas a disputa para dizer que não, que o Youssef, na verdade, o doleiro que ligaram a Dilma, né, sobre naquela manchete nas vésperas da eleição, aquilo que ele alegou, indicando que Lula e Dilma sabiam de tudo, não é bem assim até hoje, né? Até o dia de hoje, 23 de maio de 2018, nada se provou.
Quer dizer, isso também precisará ser disputado. A possibilidade de alguém fazer uma publicação dessa, de um canal tão importante, né, que recebe verbas públicas, inclusive, para existir, né, o fato de que isso foi feito, né, e pode ser feito de novo, precisa de consideração nossa, precisa de manifestação, precisa de regulamentação. Mas a ideia de disputar a narrativa não se restringe a esse tipo de processo, de fenômeno ou de prática apenas, né? A disputa pela narrativa inclui, mas não se restringe aos fatos que caminaram no golpe. Estou repetindo o que está escrito aqui. Impeachment primeiro, concepção do desmonte do Estado de bem-estar social, entrega das nossas riquezas e prisão de Lula. Então, essa disputa ela precisa se expandir, né? Então, a minha ideia hoje é falar um pouquinho, então, de linguagem e de narrativa, e depois falar de algumas traduções que foram feitas e como ilustração do problema da linguagem para aquilo que a gente está discutindo dentro da comunicação social, e depois fazer uma proposta da gente manusear alguns textos. Eu até esqueci, e depois eu vou pedir para quem puder distribuir uns papelotes para depois quem quiser participar. Então vamos lá. Se existe uma coisa positiva no golpe, se a gente puder dizer alguma coisa positiva a respeito de termos sofrido um golpe, estarmos, né, de joelhos, lambendo as feridas, né, é que ele escancarou a centralidade das práticas de comunicação para a democracia. Juarez Guimarães, cientista político, né, e outros também têm dito que sem uma mídia democrática, sem uma cultura de comunicação social democrática, sem uma cultura democrática de comunicação social, não há democracia, porque não há liberdade onde impera a desigualdade. E desigualdade em que sentido? Em vários sentidos que Daniela já falou, que Ruth falou muito, inclusive numa mesa que a gente fez aqui nesse lugar do papel, que é a não representação da enorme diversidade brasileira na mídia de massa no Brasil. Eu vou falar de mídia de massa, pessoal do jornalismo e comunicação, eu não estou fazendo distinção entre massiva e massa, eu estou considerando sinônimo. Tá? Então, não há representação dos diversos falares do Brasil, por exemplo. Né? Não há representação étnico-racial, não há representação em relação às regiões do Brasil, culturalmente falando. E quando há, a gente vai lembrar de vários exemplos, mas deixa eu só falar então o que eu noto. Quando há essa representação, ela se dá de um modo museológico. E aí eu brinco de usar essa palavra, que é quando você traz o diferente de você sendo o elemento normativo, que desfruta do privilégio, né, que está no grupo hegemônico, você traz esse elemento, mas traz para mostrar, aqui está o meu negro, eu trouxe o índio aqui, olha, aqui está a mulher. Então, é de uma forma exotizada, né? Então, não há democracia onde impera a desigualdade. E os grupos que são representados na mídia, a gente já sabe que são as elites, que são detentoras do poder econômico e que têm o seu sistema de valores bem fáceis de detectar, porque eles se espalham por toda a nossa, né, em toda a sociedade. A gente vê os desejos sendo construídos em relação a esses padrões que são impostos para nós. Nessa fala, então, sobre comunicação, eu focalizo a centralidade da linguagem, que tanto é um problema filosófico quanto um fenômeno constitutivo da nossa subjetividade e das nossas práticas públicas. Então, a ideia, então, é assim, falar para vocês um pouquinho de algumas traduções que foram feitas por coletivos de voluntários ativistas, né? E como que essas práticas deles possibilitaram a construção de narrativas. Falar dessa possibilidade, dessa potência, mas também falar das limitações dessas narrativas que foram construídas. Tá? Daqui a pouco eu falo quais são esses coletivos. E para fazer análise, então, dessas traduções, antes da gente entrar, eu queria falar, então, de conceitos ligados ao campo da linguagem, análise do discurso, né? Aqui eu estou falando da AD e de outros campos, que nos emprestam ferramentas analíticas
embora não sejam todos convergentes, não sejam todos em total consenso, né? Eu não estou fazendo aqui uma apresentação de pesquisa, tá? Eu nem estou fazendo uma análise aqui de um objeto reportado para análise, né? Com conceitos X, Y, Z. Eu estou pincelando alguns conceitos que têm em comum alguma coisa, né? Então, por exemplo, para Eni, tudo é interpretação. Isso já vai complexificar o discurso jornalístico, quer dizer, parte do discurso jornalístico, em algum momento da história do jornalismo, em que se fala de fato. Né? Quando, na verdade, para a AD, o que há são versões. Então, se perde a noção de que é. Porque se existe isso aqui como fato, e Ruth fala desse fato, e eu falo desse fato, a gente pode ter versões diferentes, mas continua vendo o fato, certo? Então, o argumento de muitos pesquisadores no campo da linguagem, de muitas contribuições que a gente tem tido, sobretudo na segunda metade do século XX para cá, desmontam essa possibilidade mesmo de a gente pensar no referente, né? Então, acho que é bom para a gente pensar a linguagem de um jeito menos simplório e menos ingênuo, em decorrência, talvez, dessa tentativa. O John Austin, que é o pai da pragmática, os meus ex-alunos já estão cansados. Então, fala aí. John Austin. Um livro importantíssimo para a pragmática, para os estudos da linguagem, é o How to Do. Eu estou falando em inglês porque depois eu explico. How to Do Things with Words. Traduzido literalmente é como fazer coisas com as palavras, né? Foi traduzido em português pelo Danilo Marcondes como quando dizer é fazer. Aí a gente cria caso com essa tradução do título, porque quando você fala quando dizer é fazer, fica parecendo que existem alguns dizeres que fazem alguma coisa e existem alguns dizeres que não fazem alguma coisa. Mas em Austin, todo dizer é fazer. Por isso, ele brinca com como vamos fazer essas coisas que queremos com os dizeres que nós podemos proferir. Tipo, com os dizeres que a gente pode botar na mesa. Então, ele faz até a primeira metade desse livro uma distinção muito interessante, que talvez faça sentido para... Acho que uma era pequena sobre o constatativo e o performativo. Então, o constatativo, ele seria aquele tipo de enunciado que descreveria o objeto. Né? E o performativo seria aquele tipo de enunciado que você executa alguma coisa ao proferir. Por exemplo, se eu falo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu só posso considerar que aquilo está sendo feito se eu disser aquilo. Né? E eu só posso dizer ao fazer isso. É claro, nas condições de felicidade, X, Y, Z, que ele chama lá, né? Se você for um padre e tal. E aí ele vai falando dessa distinção, e quando chega no meio do livro, ele tem uma grande sacada de falar, olha só, tá vendo, eu peguei todo mundo. Enganei todo mundo. Não se trata disso. Na verdade, não existe enunciado constatativo na linguagem. O que existe é sempre o performativo. Ainda que os constatativos venham com uma roupagem... Ainda que os performativos, que são todos eles, venham com uma roupagem de constatativo. Isso é chave para pensar a comunicação social. É chave para pensar a linguagem jornalística, é chave para a gente pensar por que alguém ficou chateado com a gente, por que você, de repente, está com raiva de alguém e ela falou coisas que aparentemente não eram nada demais, etc. Essa parte é legal de dar exemplo, né? Mas não dá tempo hoje, tá, gente? Já estou avançando. Pode ir, por favor. Então, significa que... deixa eu dar um exemplo, então, de um performativo que parece ser constatativo. Está quente. Está quente. Está quente. Então, está quente poderia ser considerado um constatativo. Mas se eu chego para a Ruth, nós estamos na sala da casa dela, e está tudo fechado, as janelas todas fechadas, e eu falo para a Ruth, está quente. Aí a Ruth fala, é mesmo. Aí eu falo, está quente. Talvez eu não tenha proximidade suficiente para pedir para ela fazer alguma coisa, abrir janela, ligar o ar-condicionado.
Então, eu poderia falar, poxa, Ruth, eu estou fazendo um performativo aqui, você está fingindo que é um constatativo? Tipo, ou então, por exemplo, por quê? Porque ao dizer está quente, eu não estou descrevendo a temperatura, eu estou pedindo para que ela faça alguma coisa, para que ela me traga um suco geladinho, para que ela abra a janela, ok? Assim como seria, por exemplo, se eu falo, um enunciado muito comum em algumas situações de relacionamento era assim: o que você vai fazer amanhã à noite? Aí já dá um gelo por dentro. O que você vai fazer amanhã à noite? Dá um gelo, que você quer sair com a pessoa, que você já entendeu que a pessoa quer te convidar, certo? Mas ela não convidou. Tipo, qual é o subsídio linguístico, formal, que você tem para dizer que ela convidou? Entendeu? Então, amanhã à noite, nada. Vamos pro cinema? Ok. Então, a gente toma o constatativo, nós somos extremamente hábeis para identificar que atos de fala que estão rolando na nossa interação. Então, eu quis trazer esse conceito também de Deleuze e Guattari para reforçar um pouco também a ideia de narrativa daqui a pouquinho, que é o fato de que a linguagem não se contenta em ir de um primeiro a um segundo, né? Como eu estava falando ontem, de alguém que viu a alguém que não viu, mas ela vai necessariamente de um segundo a um terceiro. Então isso assim, poxa, Júnior, mas o que é isso, né? E aí não tem referente nenhum, não tendo nenhum deles visto nada. Filosofia política de Deleuze e Guattari. É nesse sentido que a linguagem é transmissão de palavra funcionando como palavra de ordem e não comunicação de um signo como informação. A linguagem é um mapa e não um decálogo. Então são princípios interessantes sobre a linguagem que a gente pode considerar na nossa tentativa de construir a ideia de narrativa, né? Então, eu vou pular aqui, que eu acho que já vou... pode passar um, por favor, Marcelo? Então, para falar de narrativa, volta, por favor. Aí vocês... agora eu vou ler aqui, desculpa, gente. O que isso tem a ver com narrativa? Aí eu vou fazer uma digressão, parece uma digressão, mas na verdade não está. Só para contar uma história, porque agora eu quero falar de narrativa. Vamos falar de narrativa fazendo uma narrativa. E o mote para falar de narrativa vai ser primeiro a Berta, ou Berta, que foi a louca do sótão, já falei disso também em aula. Personagem do romance de Jane Eyre. Vocês já ouviram falar? Jane Eyre, da Charlotte Brontë do século XIX. A Charlotte Brontë constrói a Berta como a esposa caribenha, né, do Mr. Rochester, que ele carrega, ele vai lá e busca lá no Caribe e leva para a Inglaterra, né? E ela enlouquece, segundo a narrativa de Mr. Rochester, né? É a louca do sótão, a incendiária, a aprisionada no sótão como um animal, que no romance da escritora britânica lá, ela não aparece nos diálogos, ela não narra nada, ela sempre é narrada, né? E ela é violentamente narrada, construída pelos europeus como descontrolada, louca, desestabilizadora da ordem e inconveniente. Numa mesa no PPGA, que o professor Gaspar nos convidou, eu fiz essa fala também, tá, gente? Me desculpa porque essas histórias estão se repetindo da idade. Você lembra, né, Gaspar? Bom, século XIX, louca do sótão, Berta. Século XX, em 1966, a escritora pós-colonial da República Dominicana, Jean Rees, eu nunca sei como pronunciar o nome dela, ela publica o Wide Sargasso Sea, que foi traduzido para o português como Vasto Mar de Sargassos pela Leia Viveiros de Castro. Nesse romance, o que a Jean Rees faz? Ela vai lá e busca a louca do sótão lá do século XIX, né? Ela retoma a Berta e constrói uma narrativa sobre o tempo que Berta viveu nas Antilhas antes de ser vendida para os ingleses e desposada pelo Mr. Rochester. Então, John Rees fala, olha só, deixa eu contar o que aconteceu com essa moça antes daquilo que se narrou por Charlotte Brontë. Então, no romance contemporâneo, mas nem tanto, né? É de 1966. Super recente, gente. Né? Super. No romance contemporâneo, ela não tem mais o nome inglês, ela se chama Antoinette. No romance de Jean Rees,
é a Antoinette que detém a palavra. O romance é em primeira pessoa. A posição de narradora que Antoinette tem no texto contemporâneo subverte a relação de poder estabelecida anteriormente no romance de Bronte, em que Rochester, seu marido, é o único detentor de uma voz, e assim, da versão oficial sobre a identidade da Burke. Era ele que dizia quem ela era para nós leitores de Jane Eyre, né? O silêncio da Burke, ao longo do romance de Bronte, valida a narrativa patriarcal que a descreve como louca, incendiária, já falei, né? Ao reconstruir a personagem ficcionalizando seu período de vida anterior àquele narrado pelo Rochester, a Jean Rhys constrói uma Antoinette que possui uma voz e que, como Rochester, a utiliza para seus próprios fins. Isso é diferente de dizer, ela possui uma voz para dizer a verdade a respeito de quem ela é. Então, a gente continua problematizando a ideia de verdade, de fato, de referente, né, que a gente estava falando um pouquinho há pouco. Para manter sua sanidade mental, Antoinette se refugia na estrutura estável da ordem narrativa a qual sua vida fica conectada. Ou seja, havendo narrativa, ela se mantém viva. Não havendo, ela morre. Isso também faz referência às Mil e Uma Noites em que Sherazade, né, quem lembra dessa história, ela garante a cada noite a sua vida, né, sua sobrevida, contando uma história após a outra para não ser morta pelo rei. Não era rei não, gente. Era pelo... A chance de narrar também, ou seja, me narraram, mas eu também quero narrar, né? A insistência em contar a minha versão ou outra versão da história se dá em um plano de disputa no qual a natureza performativa da linguagem, o Austin de novo, nos distancia de qualquer possibilidade de espelhamento da realidade, de leitura unívoca, de versão definitiva e permanente. Nos distancia de referência. Então, eu estou falando então desse gesto de tradução da Jean Rhys, quer dizer, é um ato de tradução. Então, tradução no sentido lato, né, no sentido mais abrangente, não naquele sentido clássico que a gente também vai falar, de traduzir de uma língua para outra, como a gente fala, né, ou entre dois sistemas de signo. Então, ela faz essa tradução através de um acerto de contas que ela promove com a representação da mulher caribenha, esse tomar a palavra de modo que Antoinette narre para seus próprios fins. E, enfim, aí eu vou pular aqui porque... Então, por essas vias analíticas, se a gente pensar a respeito da referencialidade, da luz da linguagem como algo sempre performativo, né? A língua como instrumento... Desculpa, gente. Esse tipo de análise solicita de nós uma ruptura com aquela ideia de língua como instrumento de comunicação, que eu já falei antes, língua como representação do pensamento, língua como espelho do mundo. Por essas vias analíticas, se fosse assim, né, tão simples, língua como instrumento, existiria uma suposta exterioridade da língua em relação ao sujeito. Um sujeito fora do simbólico, fora da ideologia, com poder de escolha, um sujeito rei, com poder total de escolha e uma realidade asséptica sobre a qual não incidiriam os efeitos do sujeito, por exemplo, os efeitos do seu olhar, do seu falar. Isso me lembra, por exemplo, a escola sem partido. Essa situação, né, que nada incide sobre nada. Tudo furado. Rompemos, então, com essa perspectiva representacionista de linguagem e a acolhemos, a linguagem, como prática social, como lugar de interação, linguagem como arena de disputa pela imposição ao outro do recorte do real que eu faço. Ou a imposição mesmo ao outro do recorte do real que a minha língua me dá condições de fazer. E é claro que vai ter milhares de camadas, né, nesse processo que não vão estabelecer, por exemplo, uma igualdade nesse sentido semiótico, né, entre pessoas que falam a mesma língua, porque ainda assim não se resolve o problema. Então a narrativa não é um modo opcional que se distinguiria, isso nessa perspectiva que a Mona Baker toma de... nossa, cadê? Esqueci o nome dos caras. Não. Mona Baker trabalha com esse conceito de narrativa não como uma distinção entre argumentação e exposição, né, mas como uma forma inescapável, né, um processo
principal e inescapável pelo qual experimentamos o mundo. Né? Temos que reconhecer nossa própria inscrição em uma variedade de narrativas. Ou seja, nós estamos inscritos em histórias. É uma forma de... É uma ferramenta conceitual para a gente pensar essas questões. Então, aí, tudo que conhecemos é o resultado de inúmeras histórias que se imbricam e nas quais os atores sociais estão situados. Pode passar, por favor, Marcelo? Eu vou pular porque eu acho que eu vou perder. Então, tem essa... Summers e Gibson. Tinha esquecido. Então, eu coloquei essa imagem porque ela traz uma sensação interessante de movimento e de encadeamento, né, e de relação necessária. Eles dividem em narrativa ontológica, que seria aquela individual, as histórias que nós temos, que nós contamos sobre nós mesmos, né? As narrativas públicas, que é nas quais as quais eu dou enfoque, elas circulam institucionalmente, socialmente, né? Por exemplo, a respeito de religião, de família, educação, política. Exemplo de narrativas públicas que estão consolidadas em nossa sociedade. A educação pública é uma droga. É uma narrativa que nos constitui. Tanto que quando você vai num lugar é bem tratado por um servidor, você chega e fala, nossa, eu fui naquele departamento que tão bem tratado. Quer dizer, você não está dizendo que o serviço público é ruim, de modo direto. Mas você está implicando isso. Que o normal é que não seja bem tratado. Sei lá, estou dando um exemplo de muitos, né? O PT é uma quadrilha, Dilma tomou o golpe porque não sabe negociar. É uma narrativa pública a respeito do processo de golpe, né? E muitas outras. E as metanarrativas, né? Que são aquelas ideias maiores que estruturam todas as demais narrativas. Então, ideias do que seria progresso, decadência, ideias do que é propriedade, ideias sobre a estética, ideias do que é belo, sobre o que é belo, né? E a gente pode ver, por exemplo, que se encadeia com a narrativa pública, por exemplo, de que funk não é música, por exemplo. Quer dizer, tem uma relação direta com a metanarrativa a respeito disso. O Jacob May, que é um teórico da pragmática, ele fala que a língua é um bem mal distribuído. A partir dessas considerações, a gente pode pensar as práticas de comunicação social no Brasil em seu fracasso histórico de compor a esfera pública, a partir das narrativas democraticamente distribuídas. Então, a língua é um bem mal distribuído. No Brasil, as práticas de comunicação, elas tornam mais aguda essa má distribuição, né? Então, falo de fracasso tanto pelo golpe que dá nome a este curso, pelo desmonte da estrutura social, previdenciária, trabalhista, educacional, entrega das nossas riquezas, cerceamento da nossa já estrupiada liberdade, quanto o fracasso em relação à má gestão, ou à congestão, indigestão da comunicação, a má gestão da comunicação social por parte do governo progressista que a gente teve recentemente. Né? Lula e Dilma têm sido criticados no âmbito da própria conferência de comunicação Lula Livre, o nome que deram à conferência foi uma semana depois que o Lula foi preso, né, vários agentes ligados aos movimentos sociais, ao Intervoz, ao Fórum Nacional pela Democratização da Mídia, o próprio Franklin Martins esteve, né, que foi secretário de comunicações de Lula e de Dilma, estiveram e criticaram, vamos botar o dedo na ferida. Não tratamos da comunicação quando podíamos. E temos várias razões para isso. Né? Vamos lá, pode passar. Tem essa fala do... se você voltar, voltam por gentileza. Nesse âmbito da narrativa pública, existe uma divisão entre, que também inclui o discurso acadêmico, né, o discurso do analista, que introduz alguma desconfiguração, às vezes, nessas narrativas públicas que se consolidam. E aí tem essa citação do Bourdieu sobre a televisão. Deu para ler? Vai entrar? Então, o discurso intelectual acadêmico continua sendo uma das mais autênticas formas de resistência à manipulação e uma afirmação vital da liberdade de pensamento.
Então, assim, não é circunstancial que uma das narrativas públicas durante o golpe de 2016, ela está até catalogada, assim, nas pesquisas que eu apresentei, é uma flagrante desqualificação explícita, às vezes, dos acadêmicos, do espaço da universidade como espaço de discussão da sociedade. Né? A gente tem vivido isso na pele, a gente está, né, colhendo muitos frutos disso, e não tem sido fácil. Mais um, por gentileza. Pode seguir. Pode ir de mais um, por favor. Ok. Então, vou falar desses 3 coletivos rapidamente. As circunstâncias em que eles surgiram, né, as circunstâncias agônicas em que eles surgiram, provocaram uma força, eu diria, centrípeta, assim, de todo mundo trabalhar junto, de produção de narrativas mesmo, a fim de dar forma a um espaço de protesto. Né? Então, eu estou tentando usar esses casos que eu pesquisei em 2016, eu apresentei como pesquisa, com certas abordagens, recortes analíticos, mas eu estou trazendo como ilustração de uma forma de ativismo, de uma forma de protesto. E para ilustrar o problema da linguagem de um modo mais específico, de um modo mais detido, digo, mas sem ignorar as suas limitações e como se apresenta como uma gota no oceano, que precisa ser feito. Né? Então, temos o primeiro aí, pode colocar, por gentileza? 3 coletivos que surgiram. Um é a Brigada Herzog. Alguém já ouviu falar da Brigada Herzog? Não? Televisão do Mundo e Caneta Desmanipuladora. Alguém já... Caneta é interessante, né? Pode passar. Então, o que eu estou chamando de tradução? Né? O que a gente está chamando de tradução? Tanto a gente está incluindo a noção clássica de retextualização entre 2 sistemas de sigla, tradução interlingual, como é chamada, quanto também a tradução, considerar que, ao selecionar certos tópicos e falar deles, mesmo que seja em português, eu estou fazendo uma tradução, estou construindo uma narrativa. Então, estou expandindo, esgarçando aí o tecido para considerar traduções, Júlio, então tudo é tradução. Mas é claro que eu vou dar um tratamento de tradução interlingual, que é tradução intralingual, que é tradução na mesma língua, tradução intersemiótica, que é para outros sistemas de representação, né? Então, vamos lá. Então, são esses 3. A Brigada Herzog, pode passar mais um? E a Televisão do Mundo. Eu estou pensando ali, trouxe aqui uns exemplos dos vídeos que eles legendaram, tá? E o próximo, que é a Caneta Desmanipuladora, os exemplos das manchetes que foram desmanipuladas, de pegar as manchetes e corrigi-las. Vamos corrigir isso que estão dizendo aqui, porque não foi bem assim, não. Né? De apontar, muitas vezes com marca vermelha, etc. Né? Então, pode passar? Então, mais. Isso, eu falei disso, né? São os tipos de tradução. Então, o que esses coletivos vivenciaram? Quer dizer, na produção deles. Eles fizeram legendários de vídeo, fizeram artigos jornalísticos, editoriais, moções, notas de repúdio, documentários, entrevistas, campanhas. E eu estou falando agora, essa lista é para os 2 primeiros, Brigada Herzog e o Televisão do Mundo. Brigada Herzog mais estruturada, com mais recursos, com dinheiro, com muita gente. Eu participei de algumas traduções, né? Era super flutuante o número de ativistas. Na época eu participei de aproximadamente uns 80. E a Televisão do Mundo, bem enxutinha, né? Modesta, só tem uma página no Facebook, tem 5 pessoas trabalhando. Um jornalista, enfim, pode passando, eu só estou tentando. Ok, e que traduções são essas, né? São traduções geralmente que foram feitas do inglês para o português ou de outras línguas para o português. As que eu olhei foram principalmente essas. Tá? O que a mídia internacional independente, ou o que a mídia mainstream, a mídia de massa na Inglaterra está falando do golpe? E aí usavam-se esses vídeos, essas matérias, para consolidar aqui uma narrativa de que é golpe. Né? Então a gente está vendo, até o pessoal da BBC está dizendo que foi golpe. Ou até o pessoal da Fox,
menos provável. Mas, Fox News. Mas Al Jazeera é o que eu trouxe, e Democracy Now!, que é um outro americano que eu trouxe. E havia diálogo entre várias línguas, não era só inglês. A minha língua de trabalho é inglês, eu fiz análise de alguns textos em espanhol e francês, mas a minha língua de apresentação é o inglês. Então, quais são as narrativas públicas que a gente detecta, com as quais esses coletivos estavam lidando? Quais eram as narrativas públicas às quais esses coletivos estavam reagindo? Estavam respondendo a quais narrativas, né? Aí, coisa que a gente já viu hoje com Daniela. Pode seguir. Peteu uma quadrilha. Petralhas, por exemplo, um termo cunhado pelo Reinaldo Azevedo. O OCRIM, que é a Organização Criminosa, que é o PT, né? Ou os movimentos de esquerda. Acredito que tenha havido, né, deslizes de sentido em alguns editoriais. Foi criada pelo editoriais, nada. Naquele site lixo dos antagonistas do Diogo Mainardi, aquele negócio que você abre e vem um monte de janelinha de spam, né, spam, como é que fala? Pop-ups, aquele troço. As eleições de 2014 foram fraudadas, pode seguir. Quem é contra o impeachment é petista, né? Quem não foi chamado de petista por alguém da família mesmo sem ser? Ou quem foi chamado de ladrão, de criminoso por ser, né? Isso traz também uma narrativa que eu nem redigi ali, mas uma narrativa muito importante para o estado de coisa que a gente está vendo hoje, é a narrativa do apartidarismo, ou do antipartidarismo, da antipolítica, né, da despolitização como, ou seja, como uma solução, né, para a purificação, talvez a gente pudesse pensar assim. Eu estou falando um monte de coisa que eu não vou poder provar aqui, subsidiar com os dados, mas não se trata disso, né? Só para a gente conversar. Pode seguir. O Brasil está unido contra a corrupção, as famílias brasileiras, as famílias de bem, os cidadãos de bem estão unidos contra a corrupção. Corrupção como bandeira, né, como o Ruth falou. No papel você falou, quanto de corrupção foi uma bandeira? 74, então 50. Então, assim, volta, né? A Lava Jato nos salvará, o Moro e, enfim, o Ministério Público. O povo é ignorante, precisa formar opinião, né? Tem uma palestra importantíssima, muito ótima, muito boa análise de Marilena Chauí, nesse mesmo evento que eu falei, de vencer a batalha da comunicação, o evento que o PT realizou. Vou colocar todos esses dados ali depois para quem quiser acessar, tá? Em que ela fala de como é bizarro isso, de se consolidar na sociedade brasileira uma narrativa pública de que nós precisamos, ou que nós podemos ter formadores de opinião. Quer dizer, e a mídia comercial, ela se apresenta, muitos desses agentes ligados à comunicação social se apresentam como formadores de opinião. Eu já vi slogan, ou bordão de algum desses canais, tipo, como formador de opinião. Então, isso não podia ser mais representativo de uma ideia de sujeito rendido, sujeito que não é autônomo, que não tem liberdade, né? Que não enxerga o seu entorno com as suas próprias lentes. Aí pode seguir, por favor, Ana. Esse caso é excepcional. Esse caso, o da Dilma, é excepcional. Não, isso é diferente. A gente pode rasgar a Constituição. O judiciário pode ter todo o poder. Os poderes podem interferir um no outro. Então, uma narrativa muito importante, né, sobre a suposta excepcionalidade do caso Dilma. É excepcional de outras formas, né? Nenhuma mulher antes teve a sua imagem colocada com as pernas abertas como é que fala? No tanque de gasolina, e isso ficou por isso mesmo, né? Excepcional. Né? O Legislativo e o Judiciário podem decidir diferente do que a Constituição prevê, os movimentos sociais são violentos, são criminosos, são um bando de baderneiros, o pobre não pode ser representado. Essa é importante. Essas duas últimas são narrativas que se consolidam, ninguém fala isso, né? Só para lembrar, então. Ninguém vai falar assim, olha, o pobre não pode ser representado no jornal, só os interesses da elite política, econômica, do agronegócio. Ninguém vai falar isso. Mas vem à superfície esse discurso, porque a gente percebe pelo encadeamento, pela rede discursiva que se forma, e que a gente só tem ela para analisar. Quer dizer, a nossa análise tem que ser no texto.
E o texto é verbal e não verbal, né? O texto é o conjunto que se forma, mas a materialidade é importante para a gente poder fazer análise. Como diz na AD, né? Usando outros nomes, né? Alguns deles têm ponto de toque, por exemplo, com a ideia de metanarrativa. Por exemplo, a ideologia se manifesta no discurso e o discurso se manifesta no texto. Então, assim, é interessante. Pode seguir, por favor? Que histórias que eles contaram? Que contranarrativas que eles apresentaram precariamente, né? Com toda a precariedade de condições, de número de pessoas, de suportes em que era possível fazer o texto circular, né? É golpe sim. O CEF não infringiu a lei de responsabilidade, o golpe também é misógino, a mídia brasileira é parcial. Pode passar. Então, pode seguir, por favor? Aí eu quero mostrar, então, que as estratégias de tradução... Então, eu estou considerando que o fato de decidir traduzir certa matéria já pauta o assunto de um jeito que não está sendo pautado pela mídia golpista. Eu vou pautar, traduzindo esse vídeo, um assunto de um modo que o PIG não está pautando. O PIG é o Partido da Imprensa Golpista, né? Então, só esse gesto eu estou chamando de tradução. Tá? Por quê? Porque ele produz uma narrativa que eu estava me interessando a analisar. Ok? Mas eu queria trazer agora uns exemplinhos de intervenções na tradução do texto em si. O texto já era com umas valências positivas para o movimento da resistência. Vamos dizer assim, usando o terminologia do manchetômetro, né? As valências para nós que estávamos nas ruas gritando é golpe eram geralmente positivas desses canais que estavam sendo traduzidos. Mas não conformados com essas valências já positivas, né? Ainda davam umas intervençõezinhas no texto para tornar mais enfática a nossa narrativa. Tá? Então, por exemplo, o uso de presidenta em português, você traduz a repórter Al Jazeera falando, presidenta Dilma, ok, é uma marcação, né? Está fazendo uma marcação. Esses números são a posição do vídeo, tá? Depois tem um print, mas não tem que pular. O feminino como norma, né? Dilma Rousseff, por exemplo, pessoas ligadas a Dilma Rousseff. Talvez usar a palavra associadas, uma palavra que seria uma tradução literal possível, fosse dar a impressão de que estão tudo mancomunado. Então vamos tirar essa palavra? Quer dizer, eu estou fazendo essa leitura, né? Talvez seja melhor dizer pessoas ligadas, né? Para não deixar o público em dúvida de que é golpe. A história de corrupção has not made life easy for the government. Quer dizer, traduzindo literalmente a história de corrupção não fez a vida deles ser fácil. É uma tradução literal, eu não traduziria assim, né? Mas eu diria assim, se eu fosse traduzir literalmente, mais ou menos literalmente, com pouca modalização. A vida não foi fácil para o governo nessa época, sei lá, alguma coisa assim. E aí traduz-se como a narrativa de corrupção tem criado dificuldades para o governo de Rousseff. Percebe que tem um esgarçamento aí do texto? Pode passar por gentileza? E aí eu vou pular todos esses da Al Jazeera, que foram feitos pelo pessoal da Brigada, e eu vou agora falar e aí são os prints, eu vou pular porque não vai dar tempo. O Democracy Now! Esse que acho que foi visto pela televisão do mundo, né? O que está acontecendo no Brasil é pior do que Donald Trump, que é o nome desse vídeo. Pode seguir? Então, por exemplo, an anti-democratic attempt to oust her. Então, para tirá-la do poder, né? Então, usa-se um léxico enfático para arrancá-la do poder. Então, eu estou falando dessas intervenções de tradução para a gente ver que a intervenção, a produção de narrativa via tradução se dá não só tanto no plano linguístico, no sentido de formal, dos elementos formais da língua, quanto num plano mais amplo, né? Que é um plano que eu chamaria de discursivo e pragmático, né? Pode seguir? Mais um. Lula will help her. Eu achei isso interessante. Lula vai ajudá-la a fortalecer o governo dela. Tá assim, né? Literalmente seria isso. Né? Então, fortalecer o governo.
não sei, eu achei que essa omissão traz um efeito da gente produzir, não, eu acho o contrário, da gente produzir a Dilma de um jeito mais autônomo. Tipo assim, tiraram essa coisa de que ele vai ajudá-la ao governo dela. Ou talvez Marcelo tenha desse sentido, signifique isso de um modo diferente de mim, né? Então, pode seguir, agora eu vou pular. Já falei mais ou menos, eu não vou falar esses, que não vai dar tempo. Pode seguir, são os prints da... Aí chega na caneta. Também vou falar só de alguns, da caneta desmanipuladora, tá? Então, isso se dá intralingualmente, brasileiro para brasileiro. Esse é o público que consome, é o público que atua como editor, né, da correção das manchetes. Eu contribuí com 2 que foram aceitas. É muito interessante, é divertido até, né? E, bom, ele vai propor flexibilizar a jornada de trabalho, na verdade ele vai aumentar, né? E diminuir os salários. Pode seguir, Ana, por favor? Cuba, essa foi um escárnio. Cuba lidera a campanha contra o Brasil. Então, quando você lê, você entende que é contra o golpe no Brasil. Então, uma manipulação da informação de modo a produzir um efeito. Muitos desses enunciados, eles não são mentira. A questão não é essa. Então, é nisso que a gente tem que continuar insistindo. Não se trata de disputar a veracidade dos fatos. Trata-se de disputar a narrativa. Pode seguir, Ana, por favor? Datafolha diz que houve imprecisão em pesquisa sobre o Temer. Né? Acho que talvez essa seja conhecida. Assume que houve manipulação. Né? Então, é um modo de colocar, é um modo de textualizar que desloca aí o sentido de um modo muito importante nesse momento que a gente estava vivendo, né? Naquela época. Mais um, e aí eu paro e faço as manipulações aí, se alguém tiver. Machado também denunciou políticos de oposição à Lula Dilma. Olha que grande. Por que não fala? Certo? E isso acontece o tempo todo, né? E o foco da caneta geralmente são os jornais impressos, o Globo, o Estadão e a Folha, né? Vinham sendo esses 3 canais. Mas depois se espalhou e inclui os portais de notícia na internet, etc. Os limites desse tipo de ativismo, né, eles residem na natureza reativa e não proativa desse tipo de prática, né, como os outros políticos fizeram, né, o que vai ao encontro da defesa que Franklin Martins, da Secretaria de Comunicação de Lula e Dilma, que esteve nesse evento que eu me referi, eu assisti esse vídeo as 2 vezes, ele fez uma fala bem ressentida, na verdade, nessa conferência, né, sobre a importância de uma militância que produza informação primária, que não seja aquela que, a partir do que está sendo publicado, vamos ver o que a gente vai contestar, né? Então, não tem alento para nós, não haverá esperança para a construção de uma sociedade menos desigual se a gente não tiver mecanismos, legislação e condições para construir uma mídia democrática, uma cultura de comunicação menos elitiva. Uma outra limitação desse tipo de prática é a sua dependência exclusiva nas redes. Por mais que a gente possa ter a ilusão de que as redes democratizaram tudo, todo mundo tem voz, supostamente, todo mundo é ouvido, né? O direito à liberdade de expressão tem esses 2 lados, né? Ter voz, ser ouvido, falar. Por mais que a gente ache isso, é complicado, né? Não dá para ficar falando disso, mas a gente corre. Existem em tramitação cerca de a Frente Parlamentar em Defesa da Comunicação, ela menciona haver pelo menos 85 projetos que em tramitação que põem em perigo as nossas práticas de comunicação, muitos deles ligados à internet. E, no caso das traduções interlinguais, nas primeiras dos vídeos, uma busca de validação externa que reforçam na lógica colonial. Falei disso, Alexandre Kurtz, acho que discordou de mim. Alexandre, não está aí, não? Está aí. Eu preciso falar publicamente, agradecer
Alexandre, né, deixou assistir as aulas de comunicação dele lá na pós, foi maravilhoso. E muito da leitura que eu fiz aqui foi a leitura que o Alexandre dividiu com essa turma que eu conheci, foi maravilhoso, com a Isabela, minha colega de aula. Enfim, Alexandre discordou do seguinte: ao traduzir do inglês para o português desses canais para cá e dizer, quer dizer, o gesto que eu leio é: olha só o que o estrangeiro está dizendo de nós, então vamos lá, gente, assume que foi golpe. Né? Então a minha leitura é de que isso reforça uma lógica colonial que nos coloca sempre na condição de quem precisa de validação externa para narrar quem a gente é, para se auto-representar. E aí depois o Alexandre fala o que ele acha disso, se der tempo. Muito obrigada, sempre dá tempo, né? Acho que... Então, esse contexto em que essas traduções são feitas, em que essas análises estão sendo feitas, em que esse sofrimento está acontecendo... Ai, que bom. Obrigada, Ruth. É um contexto que inclui... Aí eu vou falar de uma lista de coisas. Alguém quer falar alguma coisa? Interromper? Comentário já? Pergunta? Tipo, Júlia, você era para ter tentado isso antes. Você já foi muito rápida, não deu tempo. O contexto inclui a não regulamentação da mídia, prevista pela Constituição de 1988, que estabeleceu em um capítulo inteiro, né, os princípios e normas para a comunicação social, e que não foram postos em prática, a despeito da convocação da CONFECOM, que é a Conferência de Comunicação, por Lula, já no segundo mandato, 2009, né? E que não redundou em nada, não teve a segunda CONFECOM até hoje, sobretudo porque a mídia comercial toda se retirou da conferência, né? Quase toda, obrigada pela correção. E quando se instituiu, numa disputa narrativa muito interessante por ocasião dessa conferência, que foi inicialmente se falar em controle social da mídia e que o movimento de resistência, de luta pela democratização, passa a usar a expressão democratização da comunicação ao invés de usar a palavra controle social da mídia. Por quê? Logo que se retiram da conferência, os agentes da mídia oligárquica brasileira, eu vou falar de algumas falas de alguns âncoras, como Fátima Bernardes, William Bonner, agora não sei se vai estar aqui essa fala. Eu transcrevi, né? Eles falam, então, eles narram, né, o que estava acontecendo na CONFECOM, e, por exemplo, a Ronaldo Jabor faz a sua intervenção no Jornal Nacional. Querem acabar com a liberdade de imprensa, como na Venezuela e na Argentina. Não, o que a gente quer é cumprir o que prevê a Constituição de 88. Então, regular a mídia não é fazer censura, como diz o Franklin Martins. Não são menos vozes, são mais vozes. Né? Boris Casoy, abre aspas, insiste num plano de censura à imprensa que eufemisticamente chama de democratização da mídia. Fecha aspas. Ana Paula Padrão, a comunicação não pode ser regulada pelo Estado porque a mídia independente é pressuposto de qualquer democracia. Fecha aspas. Eu tinha ensaiado a fazer o jeito dele falar, mas eu agora fiquei nervosa. Tá, vamos lá. Fátima Bernardes. Começou hoje em Brasília a primeira Conferência Nacional de Comunicação, que pretende debater propostas sobre a produção e distribuição de informações jornalísticas e culturais no país. Entre as propostas estão o controle social da mídia por meio de conselhos de comunicação e uma nova lei. O fórum foi convocado pelo governo federal com 1.684 delegados, 40% vindos da sociedade civil, 40% do empresariado e 20% do poder público. Aí entra o Bonner. Mas a representatividade da conferência, não, claro que ele fala mais grave, né? Mas a representação super charmoso, né? É irresistível, né, gente? Tô brincando. Mas a representatividade da conferência ficou comprometida sem a participação dos principais veículos de comunicação do Brasil, porque vocês saíram, né? Há 4 meses, a associação tal, divulgaram uma nota conjunta em que expõe os motivos de terem decidido não participar da conferência. Então, esse é um momento chave. Eu entendo, e eu acho que o Ruth pode falar mais, Daniela também, outras pessoas que estão aqui,
para talvez uma intimidação, para um desdobramento, talvez uma sensação de intimidação dos governos em relação ao que poderia ter sido construído na comunicação social brasileira. Ali foi um momento, não mexe. Não mexe com tudo. Então, assim, todo mundo que fala, mas o PT deveria ter feito. O PT não podia fazer. Se o PT fizesse, ia cair antes. É verdade. Bom, é bem possível. Reformar, então, outras questões, né, que estão nesse contexto. Não reformamos ainda o Código Jurássico de Telecomunicações, que é de 1962, né? Quando a gente não tinha TV digital, não tinha controle remoto, não tinha Wikileaks, não tinha Facebook. Outro dado, os governos do PT fecharam mais rádios comunitárias do que os governos do PSDB. Então, assim, a gente tem muita análise, autoanálise, autocrítica para se fazer, puxão de orelha para a cidade. A corrupção, o outro elemento desse contexto, a corrupção e a ilegalidade na relação entre agentes políticos e concessões públicas de rádio e TV, dados, por exemplo, de 30% dos senadores e cerca de 20% dos deputados, pode ter havido uma alteração nessas estatísticas, que elas são de 1 ano e meio atrás. Tem vínculo direto com concessões, isso é inconstitucional. A existência de monopólio, oligopólio, concentração, a ignorância de 70% da população brasileira a respeito do fato de que rádio e TV são concessões públicas, né? A maioria não sabe disso, acha que a Globo faz uma coisa legal, né, que é oferecer entretenimento. 40% da população brasileira não tem acesso à internet. Então, tudo isso que a gente está falando aqui não adianta nada para 40% da população brasileira, né, diretamente, enfim. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou parar. Eu só vou falar... Ok. O fato de que a regulação da mídia é considerado um vespeiro para os governos, embora Dilma tivesse, pelo menos em tese, decidida a fazer a reforma, né, embora o próprio Lula tenha assumido lá em 2002 com um forte discurso de que democratizaria a comunicação. Né? Então, alguns avanços foram feitos no governo Dilma, a gente não pode negar, né, em relação ao marco da internet, por exemplo. Uma outra questão é a naturalização do enviesamento do jornalismo. Ou seja, o fato de que o jornalismo, entre aspas, jornalístico, né, ele tem partido, isso se naturalizou. O fato de que existe um oligopólio na comunicação social também se naturalizou. Ninguém acha um absurdo isso, né? E nós deveríamos achar. Eu acho que pode... eu perdi meu tempo, quer dizer, o tempo que vocês poderiam fazer o exercício. Pode seguir, Ana, por gentileza? Acho que pode passar. Essa aí ficou famosa, né? Esse tipo de estratégia torpe, em que você tem uma notícia e uma imagem que não tem nada a ver com aquela notícia. Mas o que você registra, o que a população registra, ao passar na banca de um jornal e ver um jornal que sequer vai comprar, na maioria dos casos, registra esse nome, esses nomes com essa... Ok, pode passar. Eu acho que eu vou encerrar com os slides mesmo. E deixar as outras observações possíveis para um outro momento. Eu agradeço muito a paciência de vocês. E a gente segue.